Sejam bem-vindos à fase 3 do curso de chuveiros automáticos. Será uma fase com menor duração, uma fase com menos conteúdo em relação à fase 1 e fase 2. Estudaremos os seguintes temas: tipos de sistema e disposição da rede hidráulica, iniciando pelos tipos de sistema. Bom, existem alguns critérios para a definição de qual tipo de sistema vai ser adotado. Essa definição vai ser feita pelo projetista ou pelo responsável técnico. E existem algumas variantes, tais como a variante climática. Se a região onde vai ser instalado o sistema está propensa a congelamento, já não vai poder ser um dos tipos de sistema de tubulação molhada, que a gente já vai estudar a seguir. Também existem alguns outros critérios a serem levados em conta, tais como o risco a ser protegido, o tipo de incêndio, o que vai pegar fogo naquele local, o princípio de funcionamento do sistema, também se a atividade que vai ser exercida naquele ambiente é supervisionada ou não, e também condições econômicas, variantes econômicas que o Corpo de Bombeiros não faz esse tipo de verificação, de avaliação. Em síntese, são 4 tipos de sistema. Existem algumas combinações entre sistemas, mas existem 4 tipos. Primeiro tipo, que vamos estudar, de canalização molhada, conhecido também como tubulação molhada. É o sistema mais usado, mais utilizado quando se fala em sistemas de chuveiros automáticos, assim disparadamente. Também a tubulação sempre cheia de água. É o que utiliza os chuveiros conectados a uma tubulação já com água em seu interior. Essa água já está com uma certa pressão, mesmo sem acionamento de bomba, isso devido, como a gente já conversou na fase anterior, devido à retenção promovida pela VGA, ou também pela pressão exercida pelo próprio reservatório de água, pela coluna de água, em casos de reservatório elevados. Esse tipo de sistema, ele já projeta água no local do incêndio imediatamente após o aquecimento e acionamento dos elementos termossensíveis dos chuveiros, da ampola ou da liga metálica. E após o rompimento, a queda de pressão, o pressostato instalado na casa de bombas irá constatar e acionar a bomba-joque, e quando a bomba-joque não suprir a demanda, vai ser acionada a bomba principal e assim por diante, fazendo funcionar todo o sistema por completo. É provável que seja o único tipo de sistema conhecido por grande parte do público, inclusive do público interno. Isso porque é o mais visto no cotidiano, mais visto em shoppings, em comércios, em prédios de escritório e assim vai. É o mais comum, é o que tem a menor manutenção e é o mais econômico. Correto? Existe a restrição para temperaturas próximas a 0 grau, por risco de congelamento da água em sua tubulação. Salvo engano, a NFPA fala que esse tipo de instalação, a canalização molhada, são destinadas para temperaturas acima de 4 graus. Complementando 4 graus Celsius. A válvula utilizada é a VGA, diferente dos outros sistemas que a gente já vai ver a seguir. Eu coloquei esse asterisco aqui para lembrar que há casos de tubulação molhada sem VGA. Exemplo da edificação de escritório, de risco leve, edificação de múltiplos pavimentos, com reserva e bombas elevadas. Lembram-se do final da fase anterior? Reserva e bomba elevada, com área menor a 4.800 metros, área do pavimento menor que 4.800 metros, e não necessita de VGA. Pode ser instalados comandos setoriais em cada pavimento. Então eu coloquei este asterisco para lembrar essa situação. É um tipo de tubulação molhada, porém não se utiliza VGA, porque não precisa de VGA nesse tipo de situação. Há substituição pelos comandos setoriais, comandos secundários, controles seccionais. Então, senhores, esta aí é a tubulação molhada. É o tipo de sistema que a gente viu na fase anterior, quando explicamos a VGA. A água vem da reserva, vem do abastecimento de água, passa pela válvula de governo, vejam aqui também, passa pela válvula de governo. Já havia água no trecho próximo aos bicos, devido à retenção existente na VGA,
Veja aqui, existe uma válvula de retenção na VGA. E no caso do bico estourar, já iria ser projetada a água com uma certa pressão. E logo após já ia ser acionada a bomba auxiliar e depois a bomba principal. É o sistema padrão, mais comum, de canalização molhada, ok? Vamos para tipo de canalização seca, conhecido também como tubulação seca, dry system ou dry pipe. Vejam, a tubulação acima das válvulas de tubulação seca, que a gente aprendeu, a jusante da válvula de tubulação seca, ela não possui água. Tem água na tubulação após a válvula. Então, ela possui aqui um ar comprimido. Aqui também, pressão de ar. Um ar comprimido. O suprimento de ar ele pode ser da própria edificação, no caso de uma indústria, ou pode ser também provido por um compressor automático. E ao invés de ar, alternativamente pode ser também nitrogênio ou algum outro gás aprovado, inerte. E nesse trecho, a tubulação abaixo das válvulas contém água. A pressão da rede com ar comprimido ou nitrogênio é maior que a pressão da água, da rede com água. E é assim que a válvula se mantém fechada. Então, quando o bico de sprinkler se rompe, um chuveiro automático atinge a sua temperatura de acionamento, a pressão da rede com ar comprimido cai. E o disco da válvula de tubulação seca libera o fluxo de água. E esta, por sua vez, pressuriza a rede acima da válvula. E é descarregada aqui pelos chuveiros automáticos, formando assim o cone de aspersão. Esse tipo de instalação de tubulação seca é usado em áreas onde a temperatura ambiente pode congelar, utilizadas em ambientes propícios ao congelamento. Mas, logicamente, a válvula de tubulação seca deve ser instalada em local onde a temperatura ambiente não congele, pois nesse ponto haverá um misto entre tubulação seca, a jusante da válvula, e tubulação molhada, a montante da válvula. Por mais que seja óbvio, eu vou destacar um seguinte ponto. Alguns acreditam que não teria problema esse congelamento de água na tubulação, porque em decorrência de um incêndio, da alta caloria, essa água descongelaria e ia atender sua finalidade. Mas não. O principal problema é o tempo para descongelamento dessa água. Então, um pequeno incêndio já estaria apresentando grandes proporções no momento que o sistema finalmente estaria pleno para atender, quando essa água já estivesse descongelada. Então, há sim esse problema pelo principal fator do tempo de descongelamento da água, ok? É óbvio, mas estou destacando aqui para não deixar passar batido essa situação que às vezes vem à tona em vistoria, em até discussões não internas do Corpo de Bombeiros, mas mais com o público externo. Existem bicos específicos para uso na tubulação seca, na canalização seca. Normalmente são pendentes, mas pode ser em qualquer posição, desde que certificados para isso. E esses bicos, eles possuem uma tecnologia para não acumular água no seu corpo, justamente para evitar o congelamento. E para efeito de cálculo, também tem alguns critérios específicos. Tubulação molhada, utiliza-se cálculo hidráulico, número de bicos e tudo mais. Isso é assunto da fase 6, com o capitão Ronaldo e o capitão Pinese. E para sistema de canalização seca, adota-se o seguinte critério. Acionamento máximo de 60 segundos. O que isso quer dizer? 60 segundos para a chegada da água, saída da água aqui da válvula até essa conexão de teste. O tamanho do sistema seco é limitado pelo tempo máximo que a água pode gastar para atingir até essa conexão de teste do sistema. Vejam, essa é a conexão de teste. Esse tempo é variável em função de cada ocupação, mas sempre limitado a esses 60 segundos. Essa conexão de teste é instalada no ponto mais distante da tubulação. Então, 60 segundos dessa válvula de tubulação seca até o ponto mais distante, que é a conexão de teste. E vamos passar algumas informações um pouco mais específicas sobre a válvula de canalização seca. Existem dois tipos de válvula de canalização seca: a sem abertura rápida e a com abertura rápida.
Vamos utilizar novamente essa figura aqui para tentar explicar um pouco mais detalhadamente. Se essa válvula for sem abertura rápida, não há tempo máximo para a saída dessa água da válvula até o sistema. Não há um tempo máximo para a saída de água. E se for sem abertura rápida, essa válvula ela vai controlar até 1.900 litros de água nesse trecho pós-válvula. 1.900, mas eu tenho aqui exatamente 1.893, 500 galões. Certo? Então, se for esta válvula de tubulação seca sem abertura rápida, o trecho pós-válvula vai controlar até aproximadamente 1.900 litros de volume d'água, mais exatamente 1.893, 500 galões. Certo? E não há tempo máximo para a saída de água. E se essa válvula for com abertura rápida, é possível controlar um trecho de até 2.850 litros de volume d'água. Exatamente, tenho aqui 2.839, que é 750 galões. É o trecho somando tudo, somando todos os ramais, toda a tubulação. Porém, deve ser instalado um acelerador para a retirada do ar do sistema. Perfeito? Também conhecido como Quick Open Device. Para não haver aquele requisito de tempo máximo de saída de água. Logicamente, obviamente, todo esse cálculo é feito por software, não dá para fazer na mão. Então, falei essas situações um pouco mais específicas, mas atinentes ao sistema de canalização seca, das válvulas de canalização seca, não muito comuns no dia a dia do cotidiano brasileiro. Vamos lá para o sistema de pré-ação, onde sua instalação é extremamente interessante em CPDs, arquivos, museus, salas elétricas, subestações, em todo e qualquer lugar onde o acionamento de um bico de sprinkler seja totalmente indesejável, para causar grandes danos ou danos até irreparáveis. Sistema de pré-ação, também conhecido como sistema pre-action. É um sistema, vejam lá, CPDs, museus, subestações, locais onde a instalação do sistema de pré-ação é muito interessante. Vamos lá. É um conjunto de tubulações secas a jusante da válvula, após a válvula. Ou seja, existe água na tubulação, porém somente até a válvula de pré-ação. E essa tubulação seca contém ar pressurizado, ar ou nitrogênio pressurizado ou não. Está aí a diferença entre o sistema de canalização seca e o sistema de pré-ação. Sistema de tubulação seca, canalização seca, ele tem que ter ar pressurizado ou nitrogênio pressurizado, e o sistema de pré-ação não precisa. Pode ser pressurizado, como vemos inclusive aqui nessa figura, air pressure, ar pressurizado na tubulação, ou não, ou pode ser um ar atmosférico, sem pressurização. E esse sistema de pré-ação, ele é ativado simplesmente pela detecção automática de incêndio, que é conhecido como travamento simples ou bloqueio, ou pode ser pela detecção de incêndio, mais a despressurização da rede, que é conhecido como travamento duplo, bloqueio duplo. E esses bicos dos chuveiros automáticos são bicos normais, que encontram-se fechados, com o elemento termosensível. E esse sistema de detecção de incêndio necessário, detecção de calor, detecção de fumaça, ele não pode ser o mesmo sistema utilizado na edificação se a edificação necessitar do sistema de detecção de incêndio. Ele não pode ser utilizado, tem que ser um sistema específico para esse sistema de pré-ação. Ele não pode usar o mesmo da edificação. Esse sistema específico de detecção de incêndio, ele é interligado a essa válvula de ação prévia. Vejam a figura, vejam essa foto de válvulas de ação prévia. E quando o detector ele é acionado por um princípio de incêndio qualquer, faz com que essa válvula seja aberta automaticamente. E uma vez aberta essa válvula, permite a entrada de água na rede e descarregará sobre os chuveiros acionados, onde os chuveiros onde tiveram a temperatura de acionamento atingida, para acionamento desse bico e formação do cone de aspersão.
Essa ação prévia do sistema faz soar simultânea e automaticamente um alarme de incêndio antes da abertura de qualquer chuveiro automático. Então a abertura dessa válvula é mais rápida porque esse detector é mais sensível que o chuveiro. E da mesma forma, o sistema de detecção ele torna o acionamento do alarme muito mais célere, muito mais rápido. Como falamos, precisa de um sistema específico de detecção de incêndio. E esse sistema de pré-ação pode ser dos seguintes tipos: de travamento simples, sem travamento, ou de travamento duplo, de bloqueio duplo. O de travamento simples, de acordo com o NBR, ele permite a entrada de água na tubulação dos chuveiros automáticos após a operação dos detectores. Ou seja, essa válvula de governo só vai liberar água para entrar na tubulação mediante aviso do sistema de detecção. E nesse caso, a água apenas encherá a tubulação, pois o sistema de detecção atua antes da abertura de qualquer bico de chuveiro. Se o bico de sprinkler rompe ou quebra sem o sistema de detecção atuar, a água não vai chegar no bico de sprinkler, pois somente o sistema de detecção vai liberar água para o sistema. E essa água sendo liberada para esse trecho, acarretará uma queda de pressão e acionamento da bomba auxiliar, minimamente, para pressurização até a pressão de trabalho do sistema. Temos o tipo sem travamento, que conforme a NBR permite a entrada de água na tubulação dos chuveiros automáticos após a operação dos detectores de incêndio ou dos chuveiros automáticos. Ou seja, a válvula de governo, essa válvula só vai liberar água para entrar na tubulação mediante a indicação de incêndio pelo sistema de detecção ou pelo rompimento de um bico de sprinkler. Aqui, diferentemente do sistema anterior, se um bico de chuveiros abrir, não vai ter travamento da válvula pelo sistema de detecção. Ou seja, haverá um fluxo de água para o bico. Se o sistema de detecção reconhecer algum tipo de incêndio, a válvula também vai ser aberta, enchendo a tubulação com água, ok? Ou um ou outro. Ele aceita esse acionamento pelo detector de incêndio ou por essa despressurização, pelo acionamento de um bico. E temos também o travamento duplo, que permite a entrada de água na tubulação de chuveiros automáticos quando a operação dos detectores de incêndio e dos chuveiros automáticos. Ou seja, a válvula de governo só vai liberar água para entrar na tubulação somente com a ocorrência de detecção automática de incêndio e a abertura de um bico de sprinkler. Observe que é necessário a ocorrência de dois eventos, da detecção de incêndio e de um bico acionado. Se só um evento ocorrer, não vai ser liberado água no sistema. E é uma opção muito adotada para museus, onde essa duplicidade de bloqueios é muito salutar em decorrência do alto valor patrimonial e histórico contido naquele ambiente. Os tipos mais utilizados é o de travamento simples e o de travamento duplo. Temos aqui um vídeo, que salvo engano é um vídeo de uma válvula de pré-ação, exatamente isso. Essa válvula de pré-ação, ela possuía duplo bloqueio. Aqui, essa tubulação azul já é a tubulação de ar, no caso era comprimido. Tubulação vermelha normal, tubulação de água. E aqui no canto possuía, não, pause bem aqui. Bem aqui no canto, possuía uma válvula para despressurizar o sistema manualmente. Não sei se vai aparecer melhor aqui. Aqui tinha uma válvula de abertura para despressurizar o sistema manualmente em caso de falha, do bloqueio ou em caso de alguma emergência. Vou voltar ao vídeo. Sobre o tamanho do sistema, para sistema com travamento simples e sem travamento, a mesma válvula de governo não deve comandar mais que 1000 sprinklers, mais que 1000 bicos de sprinkler. E para o sistema com travamento duplo, os critérios são exatamente os mesmos do sistema de tubulação seca. Porque na prática o sistema duplo se comporta como o sistema de tubo seco. Segue a mesma linha. Aquele negócio lá do tempo máximo para chegar no ponto mais distante de 60 segundos após a liberação da água pela válvula.
quando o volume da tubulação seca é inferior a 1.900 litros, não há necessidade de adotar os limites para a chegada de água até o ponto mais distante do sistema. Então, em resumo, toda a metodologia de cálculo de tempo de água que leva para atingir o ponto mais distante é igual o de tubulação seca. Perfeito? Estamos falando de duplo bloqueio. Duplo bloqueio é igual de tubulação seca. De bloqueio simples ou de sem bloqueio, a mesma válvula de governo não deve comandar mais que 1.000 sprinklers. Só para passar mais uma informação antes de prosseguirmos, o sistema de pré-ação ele não pode ser disposto no formato de grid, de grelha, que a gente já vai aprender ainda nessa fase. Ele somente para situações de estocagem transitória. Mas a gente vai explicar melhor quando for falar do sistema de grid e de grelha. Guardem essa informação. E existe o sistema dilúvio, e a sua sistemática de funcionamento é muito parecida com a de pré-ação, exceto que todos os chuveiros automáticos encontram-se abertos, sem o elemento termosensível. Está aí a diferença principal. Possui uma válvula, a válvula dilúvio, e também, via de regra, é acionada por uma atuação por detecção de incêndio, detecção específica, igual a do sistema de pré-ação. Esse sistema de detecção não pode ser utilizado o geral da edificação, tem que ser um específico para o sistema dilúvio. E esse sistema de detecção aciona a válvula e quando essa válvula abre, descarrega água por toda a tubulação. E todos os chuveiros funcionam simultaneamente. Esse sim é o sistema hollywoodiano que a gente vê em filmes, onde sai água por todos os chuveiros automáticos de uma vez só. Essa detecção de incêndio ela pode ser uma detecção de fumaça, de chama, de calor, termovelocimétrica e assim por diante. Esse tipo de sistema é muito utilizado onde se tem um alto risco de incêndio, onde não deve ser jogado água somente no local onde está sendo queimado, como também no entorno para evitar que esse fogo se alastre. Por exemplo, em áreas com líquidos inflamáveis, combustíveis, hangares de aviões, indústrias químicas ou petrolíferas, silos e etc. Existem também alguns sistemas especiais para casos específicos, tais como terminais de passageiros, principalmente por questões de altura de teto de pé direito. Inclusive, exemplo disso é a tabela 23 da NBR 10897, que prescreve o bico com fator K específico para cada altura de pé direito. Por exemplo, para risco leve, devemos ter fator K 80 quando a altura for entre 6 e 9 metros. Fator K 115 com altura entre 9 e 18 metros e fator K 360 para alturas superiores a 18 metros. Então vale a pena você dar uma olhada nessa tabela com calma depois para conferir. Sistemas anticongelamento. Não estamos aqui falando de câmaras frigoríficas, porque é de fácil resolução. Nem é caso do Brasil, é caso de países onde há realmente congelamento da tubulação geral, inclusive enterradas. Aí precisa de uma solução específica. Há o sistema de proteção de coifas, onde são instalados bicos de temperatura extra alta, a mais de 250 graus. E outros sistemas que serão adotados pelo projetista responsável técnico para cada situação, característica, a qual a sua necessidade lhe impor. Perfeito? Então são esses os sistemas. Falamos dos 4 principais, que era o sistema de canalização molhada, canalização seca, sistema de pré-ação e sistema dilúvio. Falamos desses especiais, mas são muito específicos. Então, estudamos mais, fomos mais a fundo nos 4 principais. Agora vamos para o segundo tema da nossa fase 3, que é a disposição da rede hidráulica. A rede de distribuição hidráulica é formada por canalizações que alimentam os chuveiros automáticos. Elas possuem diâmetros apropriados para fazer com que essa água chegue até o ponto mais desfavorável do sistema com as vazões e pressões requeridas por normativas. Cada parte da tubulação, cada trecho da tubulação, ela possui uma denominação específica. Essa denominação pode variar de acordo com a literatura pesquisada. A gente vai passar aqui
o que a própria NBR preconiza, que inclusive é a denominação mais utilizada, mais usada. Vamos a elas. Denominações dos trechos da tubulação. Temos a subida principal, que é esta daqui, também conhecida como coluna de incêndio, coluna principal, riser, e ela é a canalização que interliga a reserva de incêndio ou água vinda do RR com as canalizações gerais ou ramais, que abastece os chuveiros automáticos. E é aqui na coluna principal que está instalada a válvula de controle, o dispositivo de alarme, o de escoamento de água, e controla e comanda todo o sistema. Temos as tubulações gerais. Esta é a tubulação geral ou tubulação tronco, que é a canalização que alimenta as tubulações subgerais, diretamente ou com conexões. Tubulações subgerais são estas aqui, as subgerais, onde estão conectados a linha geral ou diretamente ao tronco, e é a tubulação que alimentam os ramais. Esta é a subgeral que está em azul aqui, que alimenta os ramais. Tubulações de subidas e descidas são essas aqui em verde, estas verticais, que fazem ligações entre as redes de chuveiros automáticos nos pavimentos, por vezes também necessárias para realizar ligações entre a subgeral, esta subgeral e os ramais. E é o caso daqui mesmo, a ligação entre a subgeral e os ramais é feita por uma canalização de subida e descida, ou também a ligação dos ramais com o chuveiro. E temos os ramais, que são as ramificações, estas daqui, os ramais, onde estão instalados, fixados os chuveiros automáticos. São as setas aqui no caso. Aqui uma foto para ilustrar alguns trechos de tubulação. Temos alguns ramais que alimentam os chuveiros automáticos. Aqui uma subgeral, por sua vez temos uma subida que alimenta o ramal, que por sua vez também alimenta o chuveiro automático. Então são essas as denominações dos trechos de tubulação, sendo subida principal, temos as tubulações gerais, tubulações subgerais, as tubulações de subidas e descidas, e temos também os ramais. Mais uma questão surpresa, mas essa é super simples. E diga, qual é o tipo de sistema que é adequado para uso em museus e subestações? Acertou quem respondeu a letra D, o de pré-ação. Para finalizarmos a fase, vamos quanto aos tipos de rede. Começando pela rede aberta, também conhecida como rede ramificada. A rede de alimentação é aberta quando a água circula nas subgerais, nestas subgerais, em um único sentido. Perfeito? Estamos aqui em água circula somente em um único sentido. A forma como as canalizações são distribuídas no ambiente vai depender de condicionantes arquitetônicos, talvez até estruturais. E a rede aberta é a forma de rede de distribuição mais usada, porque é a mais conhecida e a mais fácil de ser dimensionada, por tabelas e também por cálculo hidráulico. Isso é um assunto para a fase 6 do curso. Então, esta é a rede aberta. Ela possui uma subida principal, pode ser mais que uma subida principal, e onde derivam as subgerais e as gerais. Vejam aqui uma geral, azul aqui uma geral, e uma subgeral. E essa subgeral, ela pode ser instalada junto a uma parede, não igual a esse exemplo, mas poderia estar aqui junto à parede, ou no meio da edificação, como está nesse exemplo. Formando, nesse caso, o conhecido, alguns dos senhores já devem ter ouvido essa designação, espinha de peixe. É nesse caso que se forma o sistema de rede aberta por espinha de peixe. É uma rede ramificada, uma rede aberta. Às vezes, a subgeral, que no caso aqui para fazer a espinha de peixe está no meio, ela poderia vir aqui junto à parede, como a gente falou, lateralmente e não centralizada.
por questões estéticas ou até por proximidade da coluna d'água. É um sistema onde aos poucos vem sendo substituído por sistemas onde há menos perda de carga. Esse é o de rede aberta. Vamos para o de rede fechada, também conhecida como rede em malha, rede malhada. Na rede fechada, os ramais estão conectados entre si de tal forma que podem ser alimentados pelas suas extremidades, diminuindo assim diâmetro de tubulação e queda de pressão. Apresentam-se de duas formas. Em anel, onde as tubulações subgerais múltiplas são conectadas entre si, formando um anel. Esse daqui seria o anel. E aqui está o anel na figura da NBR 10897. Ok? Essas subgerais são conectadas entre si, formando esse anel. E permitem que a água siga mais uma rota de escoamento, até chegar a um chuveiro em operação. Então permite que a alimentação de água seja pelos dois lados, ou por esse lado ou por esse lado. E por sua vez os ramais, eles são alimentados por uma de suas extremidades, ou por essa extremidade, ou por essa, no caso aqui não tem na figura, mas seria por aqui também, como na rede aberta. Então os ramais não estão conectados entre si. Os cálculos, eles podem ser feitos manualmente. A vantagem do sistema é que pode ser bloqueada uma parte da rede para manutenção, enquanto a outra parte pode continuar funcionando normalmente, vida normal. Ramais não conectados entre si, como falamos. Rede fechada em grid, onde as subgerais são conectadas a ramais múltiplos, ou seja, vamos lá na figura. Os ramais, esses ramais, estão conectados às subgerais, que seriam essas daqui, pelas suas duas extremidades, diferente da em anel, que era apenas em uma das suas extremidades, criando assim vários caminhos de fluxo de água. Então, um chuveiro automático na situação de um incêndio, já em operação, vai receber água pelas suas duas extremidades. Vamos colocar aqui. O chuveiro recebe água pelos dois lados, ao passo que os outros ramais vão transportar essa água para as subgerais. Então, existem várias vantagens nesse tipo de sistema. Menos perda de pressão, menor diâmetro de tubulação, menos perda de carga, menor potência de bomba, e dentre outros. E os cálculos, devido à sua complexidade, absolutamente somente feito por software, por computador. Não dá para fazer definitivamente na mão esse tipo de cálculo. E só fazendo um adendo, eu tinha falado, quando a gente estava falando sobre o sistema de pré-ação, que esse tipo de sistema de pré-ação não poderia ser instalado no formato grid, formato grelha, e que eu iria explicar no momento adequado. E chegou o momento. Vou explicar nessa figura para ficar mais ilustrativo. É simples. Isso se deve porque num sistema grid, a água tem que percorrer toda a tubulação da rede para ser projetada pelo bico que foi acionado. Como no sistema de pré-ação e também no sistema de tubulação seca existe ar dentro dessa tubulação, a água teria que expulsar primeiro totalmente esse ar de todos os tubos para ocupar seu lugar no interior da tubulação. Teria que expulsar isso, expulsar pelo bico que foi acionado. Ia demorar demais. E já em um sistema ramificado, um sistema de espinha de peixe, por exemplo, teria que expulsar o ar na tubulação tronco e do ramal onde está instalado o bico. E seria muito mais viável instalar o sistema de pré-ação em um sistema espinha de peixe ao invés do sistema grelha. Teria essa dificuldade. Mas isso somente como uma curiosidade. Encerramos aqui a fase 3 do curso, uma fase com menos conteúdo, até para compensar a fase 1 e a fase 2. Recapitulando, nesta fase vimos os tipos de sistema, canalização molhada, canalização seca, de pré-ação, dilúvio e alguns sistemas especiais. Vimos a disposição da rede hidráulica,
tendo alguns trechos, subida principal, tubulações gerais, tubulações subgerais, vimos também subidas e descidas e os ramais, além do sistema aberto e sistema fechado. Nos vemos então na fase 4 do curso, que terá o tema classificação das ocupações quanto ao risco. Uma boa avaliação e nos vemos lá. Obrigado.